Para falar agora em nome da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, Dr. Michel Bertoni. Excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima ministra Rosa Weber, demais ministros, servidores do TSE, prazer falar nessa audiência pública, sobretudo porque no último grupo de trabalho que tratou de minuta de resolução de financiamento de campanha, eu ainda era servidor do TRE e integrei o grupo de trabalho juntamente com o Heron, com a Denise, e fui coordenado pelo Fred lá no TRE de São Paulo. Sem prejuízo de outras sugestões que serão apresentadas pela OAB de São Paulo de maneira escrita, eu gostaria de tratar aqui a respeito da questão ainda dos honorários de advocacia para as campanhas eleitorais, apesar de todas as mudanças que houveram nos últimos tempos por meio da Lei 13.877 de 2019. Havia uma distinção na nossa legislação entre a atuação consultiva e a atuação judicial de advogados e contadores, de modo que a atuação consultiva era considerada gasto de campanha e a atuação judicial era considerada gasto sujeito ao pagamento pelas pessoas físicas dos candidatos ou pelos partidos políticos com recursos das suas contas ordinárias. Essa distinção, ela se justificava na medida em que foram estabelecidos limites muito baixos para as campanhas eleitorais em 2016 em alguns municípios, R$11 mil para vereador, R$110 mil para candidatos a prefeito, e ela deixou de ter razão, deixou de existir a partir da Lei 13.877 de 2019, que foi muito clara no sentido de que gastos com advogados e contadores, sejam esses gastos de natureza consultiva, ou seja, esses gastos de natureza judicial, eles não integram os limites de gastos das campanhas eleitorais. E a razão de ser me parece muito clara. Advogado não pede voto, advogado não realiza campanha eleitoral, advogado não realiza atividade de fim de campanha eleitoral. Pois bem, e diante disso, o que me parece que é fundamental, considerando toda a questão da judicialização da política, uma série de questionamentos, glosas que aqui e acolá aparecem nos julgamentos das prestações de contas das cortes regionais, me parece que, diante das alterações promovidas pela Lei 13.877 de 2019, é fundamental incentivar que esses gastos possam ser custeados com recursos de campanha, e assim sejam, para trazer uma maior transparência a respeito do financiamento desse tipo de despesa. E, além disso, eu gostaria de destacar que, no meu ponto de vista, no ponto de vista da comissão, o pagamento de honorários de advocacia e de contabilidade com recursos de campanha, ele prestigia as candidaturas menos abastadas, inclusive, na medida em que quem tem recursos consegue pagar um advogado e um contador com recursos próprios, mas essa não é a realidade de todos os candidatos que concorrem nas eleições. E isso é muito importante, sobretudo para as candidaturas femininas. Há uma dificuldade muito grande de financiamento das campanhas femininas, como a gente já sabe. No último pleito, cerca de 70% dos recursos de campanha foram recursos públicos, e os 100 maiores financiadores de campanha, 100 maiores pessoas físicas que mais contribuíram com as campanhas eleitorais de 2018, doaram 71% de recursos para homens, 21% dos recursos que doaram para partidos, e apenas 7% dos recursos que os 100 maiores financiadores de campanha doaram nas campanhas eleitorais de 2018 foram destinados às campanhas femininas. Portanto, considerando que a legislação não faz qualquer distinção entre a atuação consultiva e judicial de advogados, considerando a questão da transparência e a segurança jurídica, direito de defesa, para evitar que hajam glosas por aí nos regionais, me parece fundamental incluir o parágrafo 13 no artigo 33 da resolução, para deixar claro que os gastos com advogados e contador não podem ser objeto de glosa em razão da natureza das atividades prestadas, ou seja, consultiva ou judicial. Muito obrigado.